Olá, galerinha! Tudo bem? Vamos à série Respondendo Questões. Foram muitas questões que chegaram aí até nós, então nós vamos aí estar respondendo elas devagarinho, toda semana produzindo um pouco, porque não temos como responder todas em um único vídeo. Mas continue mandando suas questões aí na medida que a gente escolhe as mais relevantes aí, né, para a gente trazer algumas reflexões aí. Que história não é só decorar a data, né? História envolve pensar, envolve refletir. Então, aí vamos a uma questão aí do 8º ano, que nos chegou, que foi a seguinte: como foi a aceitação das ideias iluministas, né? Então, quando a gente fala dos iluministas, nós estamos falando aí sobre Kant, nós estamos falando sobre Voltaire, nós estamos falando sobre Rousseau, né? Inclusive, o pessoal aí, para quem eu emprestei o livro do Voltaire e do Rousseau, se estiver assistindo esse vídeo, por favor, leve lá na escola de novo, tá bom? Que tá fazendo falta. Mas vamos a questão, então, né? Que esse pessoal, então, eles defendiam o quê? Eles defendiam a racionalidade, a cientificidade, né? O saber científico, o saber racional, né? Significa que por isso eles eram contra Deus? Não, não necessariamente, né? Apenas que eles eram contra os dogmatismos, o pensamento fechado, o pensamento que aceita tudo sem questionar. Então eles eram a favor então do que a gente chama de um pensamento crítico, eles eram a favor então da educação pública, eles eram a favor de formas de governo mais legítimos, como a república, como a própria democracia, né? Para pensar aí, né, tem vários livros que eu poderia estar indicando para vocês. Aqui eu selecionei 2 aí para a gente pensar aí sobre a aceitação das ideias iluministas, né? Então a gente tem aqui Cosmos, do Carl Sagan, né, que faz um panorama aí sobre a evolução aí do conhecimento científico, chegando até mesmo às descobertas aí da astronomia, né, a chegada do homem à Lua e do espaço, né, e onde ele tem um capítulo, pelo menos uns 3 capítulos históricos muito interessantes aí, mostrando aí a contribuição de John Locke, o próprio Newton aí dentro aí do desenvolvimento do pensamento científico e como os iluministas influenciaram isso. E ali mais no campo científico, e aqui tratando aí sobre o campo social, nós temos aí a era das revoluções do Eric Hobsbawm, né? Então a aceitação das ideias iluministas, né, ela não se deu de uma hora para outra, né? Porque elas eram revolucionárias, né? E tudo aquilo que é revolucionário tem uma tendência a encontrar uma resistência natural, né? Que é aquilo que é o conservadorismo, que é aquela ideia de manter as tradições, de manter as ideias do passado. Não que isso seja ruim, né? Você tem muitas ideias antigas que persistem, né? Mas ao mesmo tempo existem ideias novas que surgem o tempo inteiro e que elas precisam também ocupar o seu espaço na medida em que as sociedades avançam, né? Então, a aceitação das ideias iluministas, elas não se deram de uma hora para outra, né? Você tem até eu emprestei para uma aluna minha, mas quando você pega o dicionário filosófico do Voltaire, você encontra lá num dos seus verbetes que o Voltaire ele foi preso, né? E ele foi preso segundo ele mesmo, por estar vestindo uma bata indiana. Então pense, né? Apenas por ele se vestir de uma maneira diferente, ele foi preso, né? Voltaire era um liberal, um homem
para fentex, como dizem, né? Então, você ser preso por pensar diferente. E depois ele foi preso por criticar as autoridades que o prenderam. Né? Então, você ser preso por ter liberdade de expressão. Né? Então, essas ideias, as ideias de que você tem liberdade de fala, que você tem liberdade de expressão, você tem liberdade religiosa, né? Então, na Europa, valia a lei do tal rei, tal príncipe, tal religião. Então, você necessariamente, se você nascia em um país em que o príncipe era católico, você deveria ser católico. Se você nascia em um país em que o rei, em que o príncipe era protestante, você deveria ser protestante. E os iluministas eram contra essa ideia. Os iluministas, eles pensavam justamente que cada indivíduo deve pensar o que é a sua verdade, né? Deve pensar se é Deus, se não é Deus. As pessoas, elas devem ter liberdade para pensar e agir conforme suas próprias consciências, né? E então essas ideias, elas sofreram grande resistência. Quando é que essas ideias, elas realmente vão dizer assim, vão ganhar mais amplitude? Basicamente, após a independência dos Estados Unidos, né, onde na declaração dos na Constituição, melhor dizendo, na Constituição dos Estados Unidos, essas liberdades são garantidas, e também aí após a Revolução Francesa, né? Até mais importante é a Revolução Francesa. Por quê? Porque a Revolução Francesa, ela vai acontecer na Europa. E a Europa era o centro político hegemônico, né? Tanto de praticamente toda a história do mundo ocidental até a Segunda Guerra Mundial. Então, o fato da Revolução Francesa ter se embebido dos ideais iluministas é que aí sim você, a partir da Revolução Francesa, você tem uma melhor aceitação dessas ideias, né? Os próprios revolucionários franceses, são eles que vão inventar as medidas do centímetro, né? São eles que vão criar, então, medidas padrões para os líquidos, para os pesos, né? Que vão se transformar aí, então, em uma base comum para o desenvolvimento das ciências, né? Então, a aceitação das ideias iluministas, elas ficam num eixo intelectualizado muito pequeno durante um longo período, e só são amplamente aceitas aí após a Revolução Francesa. Beleza, galerinha? Até mais. Tchau. Deixa o like